essas duas cidades daqui, porque vocês precisam estar aqui com a gente. É muito bom celebrar, não é mesmo, igreja? É isso aí. Meta pra gente, tá? Curitiba e região metropolitana, no more. Muito bom. Santa Catarina, São Paulo, Campinas, Manchester, Inglaterra. Welcome, muito bom, bem-vindos. Gente, a Aloysio já falou ali no aviso, mas eu vou reforçar. Nosso encontro com Deus está chegando e faltam 4 semanas. Faz assim comigo. 4 semanas, ok? Então, se você participa de uma célula, completou as 10 aulas do Guia do Discipulado, veio no Conhecendo a Comunidade, você tem a obrigação de fazer a sua inscrição pelo app da CCC. Se vocês tiverem qualquer dúvida, chama seu líder, seu discipulador, chama a gente, estou aqui disponível também. Vai ter uma fila daí para falar comigo depois, para resolver esse app. Mas pode chamar os responsáveis que a gente quer te ajudar a ir no melhor final de semana da sua vida, que é esse encontro com Deus. Amém, igreja? Uma salva de palmas e Eber, tudo teu. Tem que entrar mais animado depois dela, né? Boa noite, igreja! Uhul! Do mesmo tamanho eu sou. Do mesmo tamanho eu sou. Amém, amém. Da última vez eu falei que trazia saudações da igreja na Vila Isabel. Alguém disse que eu estava assim muito tradicional, né? Então, queria dizer que eu trago um abraço, um beijo da igreja na Vila Isabel. Nós nos reunimos pela segunda vez, pelo segundo domingo essa semana. Pouco mais de 100 pessoas estão conosco lá. Uma bênção, glória a Deus. E é uma alegria a gente ver Deus fazendo essa obra. A gente, quando fez o pré-culto, né, o esquenta, o Senhor nos trouxe uma palavra de que a gente abriu uma porta de salvação. E essa palavra é maravilhosa, né? E nós podemos experimentar do que isso significa na prática desde o primeiro dia. Nós, quando a gente estava no processo antes de abrir, acho que num pré-culto, uma senhora e a filha estavam passando na rua e a Deia estava ali no portão. Não sei o que estava fazendo no portão, mas estava no portão, é Deus que levou ela lá, né? E essa senhora vem até a Deia e fala, o que vai ter? Uma igreja? A igreja. Não, então acho que a gente vai vir aí. Quando que é? Domingo, às 10 e tal. E no domingo elas vieram. E elas entregaram a vida a Cristo, naquele domingo. E nesse domingo, elas voltaram. E elas trouxeram a avó. E a avó entregou a vida a Cristo, nesse domingo. Aleluia. E sabe o que é maravilhoso? A gente vê que Deus vai arquitetando essas coisas. Porque daí, conversando com essa moça, então era uma jovem de 26 anos, a sua mãe, a sua avó, ela diz assim, poucos dias antes, eu estava tão desesperada para alguma coisa acontecer na minha vida, que eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu tinha uma colega que era crente, e eu fui falar com ela, falar assim, eu acho que eu preciso de Deus. E poucos dias depois, ela encontra a minha esposa na porta de uma igreja que está abrindo, e o Senhor, então, está abrindo uma porta de salvação para essa família. Amém? Sabe o que é bom de fazer a obra de Deus, querido? Que você não precisa esperar muito para valer a pena. Já valeu. Nós fizemos 2 cultos, já valeu. Todo o esforço que nós fizemos, toda a obra, toda a reforma, todas as orações, já valeu a pena. O Senhor diz que uma vida vale mais que o mundo. Nós já tivemos 8 pessoas que entregaram a vida para Jesus nesses 2 cultos. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem muito clara nessa noite. Então, você já está recebendo essa mensagem. Durante o louvor, durante a ceia, o Senhor já está falando ao seu coração. Alguns de vocês, você veio aqui desesperado por receber, o Senhor já está te dando.
Deus é muito generoso com os desesperados. Ele não gosta de ver gente desesperada, Ele derrama. O Senhor já está derramando e eu creio que existe algo mais ainda até o final do culto. Quero que você aumente a sua expectativa. Todas as vezes que a gente se reúne para buscar o Senhor vem e Ele transforma, Ele toca, Ele traz uma solução, Ele traz restauração. E isso está acontecendo, Ele traz cura. Está acontecendo nessa noite, vai acontecer ainda mais. Abra o seu coração para isso. Sabe, querido, a caminhada cristã, ela é uma jornada de decisão e de ação. Você começa tomando uma decisão, né? Você começa pensando, eu acho que eu quero isso. E aí você depois começa a agir em cima disso. Essa é a jornada da vida cristã. Não se trata apenas de obter livramento da condenação. Né? Talvez antes de você conhecer ao Senhor, você em algum momento pensou, eu acho que eu preciso de uma igreja, porque eu vou para o inferno. Né? E pode ser que uma motivação inicial foi se livrar da condenação. Mas eu quero dizer para você que essa é uma grande bênção, mas ela é a primeira de muitas que o Senhor tem na caminhada. Na verdade, o Senhor tem uma caminhada de propósito e de plenitude. E eu quero falar um pouco com você hoje sobre o que eu chamei de o exercício da fé. Nós vamos ler um trecho das Escrituras que está em Tiago. Tiago, devo alertá-los, ele é um pouco colérico, então tem um tom assim, bravo esse daqui, mas não é o meu coração hoje. Mas se você precisar de um tom bravo, o Senhor também vai te dar esse tom hoje, com a graça de Deus. Tiago 2, 17 ao 22 diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas dirá alguém, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por suas obras ou por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tem uma outra versão que diz: a fé foi consumada pela obra. Nós vamos hoje identificar na palavra de Deus alguns níveis de manifestação da fé. A ação, a obra, é uma manifestação da fé. Nós vamos identificar 3 manifestações importantes. Mas antes disso é necessário estabelecer um alicerce, para que a gente possa partir do mesmo lugar. Os caminhos do reino de Deus precisam ser trilhados, precisam ser caminhados em cima de uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar aqui de obras, e você, antes de você começar, a gente começar a falar de obras, você precisa entender que existe uma base, que é você ter uma experiência, você conhecer ao Senhor Jesus, você conhecer o coração de Deus. Sabe por quê? Porque você não vai se entregar a alguém em quem você não confia. Você não vai entregar os seus caminhos a alguém que você não confia. E você não vai poder confiar em alguém que você não conhece. Então, antes de falarmos desse caminho de ações, nós precisamos compreender que é necessário ter uma experiência legítima com o Senhor. Lá em João 10, 23, 27, Jesus está respondendo os fariseus e ele diz assim: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Talvez, e é muito comum, as pessoas podem vir à igreja porque elas estão desesperadas, elas estão procurando uma solução, elas querem melhorar, elas querem ser pessoas melhores. E a igreja tem um monte de gente bonitinha, né?
Então você fala, puxa, lá o pessoal certinho, faz tudo bonitinho. Então eu vou lá na igreja para ser certinho e fazer as coisas bonitinhas e ser uma pessoa melhor. E a pessoa às vezes vem para a igreja com essa ideia de que então eu vou lá para fazer esse conjunto de coisas boas que eles fazem. É uma ideia válida, mas ela tem um problema. Precisa partir de uma experiência com o Senhor. Sabe, querido, eu fico pensando se você tentar seguir todos os mandamentos no braço. Eu fui hoje, por curiosidade, não sei quem já foi brincar no chat GPT, aquela inteligência artificial, todo mundo está falando dela. Eu perguntei para ela, quantos mandamentos tem na Bíblia? Ele me enrolou e não falou o número. Ele falou, não, veja, porque não dá para saber bem, não sei o quê. Eu falei, não, nem o chat GPT sabe quantos são muitos. É muita lei, é muita ordenança. Se você vier aqui tentar cumprir essas leis, você vai ser esmagado por elas. Porque não é esse o caminho do Senhor. Em primeiro lugar, é necessário que você conheça o Senhor. Você não vai crer, nem viver princípios dos quais você não conhece o autor e o seu coração. Você precisa conhecer o coração de Deus para poder viver nos princípios do Senhor. Isso é um pré-requisito. Por isso que eu estou dando essa introdução, para que você saiba que daqui para frente isso tem que estar no alicerce. Sabe, eu não sei se você tem filhos, se você tem, você vai entender bem o que eu estou falando. Se você não tem, incentivo a ter, eles te esticam, eles te amadurecem, é legal. Alerto que demora para eles irem embora, então se você decidir ter, saiba que demora um tempo. Né? Nos tempos modernos, eles inclusive têm ficado 30 anos em casa, né? Então é uma jornada longa. Mas enfim, é uma jornada abençoada, os nossos filhos nos desafiam muitas vezes. Né? Eles começam a fazer perguntas e você não sabe as respostas. Né? A gente começou a fazer um devocional um pouquinho mais rebuscado, agora que a Luísa está maiorzinha, só que daí ela pergunta, papai, o que é misericórdia? Filha, misericórdia, filha, misericórdia, filha, como que eu vou explicar misericórdia? Né? E eu falei, amor, tem que botar umas palavras mais simples, senão ela vai pedir para explicar, a gente não sabe explicar. E a gente estava então alguns anos atrás, nesse ambiente de devocional, eu e o Breno talvez com 6 anos, 7 anos, e eu li aquele versículo que diz assim, é melhor dar do que receber. Mas assim, foi mais rápido que a luz. E ele falou assim, não é não. Não é. Como que é? Vai dizer que é melhor dar do que receber. É muito melhor no meu aniversário quando eu recebo presentes, do que quando eu vou no aniversário e dou presente. Eu sou muito mais feliz quando eu recebo. Esse negócio que você leu aí está errado. E você olha para o menino, você olha para a Bíblia. Pois é, né? O que eu vou falar para ele? Essa experiência foi a experiência em que o Senhor ministrou profundamente o coração e Ele me disse assim, o seu filho precisa de uma experiência comigo, porque você não pode, de fato, colocar esses princípios no coração dele. Sou eu que vou colocar, é o Espírito Santo que vai colocar. Você pode fazer um belo trabalho, você pode explicar. Vocês devem imaginar, eu acho que a minha explicação foi muito ruim, eu nem lembro qual foi. Eu acho que eu não consegui. Como é que eu vou explicar que é melhor dar que receber para uma criança? Mas o Espírito Santo estava dizendo, trata-se de uma experiência com Deus. E aquele que tem uma experiência com Deus, você tem que explicar menos os princípios, porque ele conhece o coração do Pai. E quando você conhece o coração do Pai, você entende quem é Deus, quais são os valores de Deus, e você deseja caminhar nos caminhos de Deus, você sabe que os caminhos de Deus são plenos. Então, a base do que nós vamos falar hoje é essa. Começa por aí. Você precisa de uma experiência legítima com o Senhor. Amém? Primeira manifestação, primeira obra, a manifestação da minha fé em palavras, ou a voz do coração. Mateus, eu estou lendo aqui, quase todas são exortações, tá, gente? Mas
de novo, se você precisa ser exortado, seja, mas o meu coração é de compartilhar realmente princípios. Aqui de novo Jesus respondendo os fariseus. Considerem, em Mateus 12, 33 a 35. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O bom homem do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. A maneira com que nós nos expressamos em palavras, em gestos, reflete o nosso coração. Então, um primeiro exercício da nossa fé, que é muito poderoso, é a transformação do que falamos. As coisas que nós cremos, nós falamos. Né? Paulo diz isso de maneira bem direta em 2 Coríntios 4,13. Está escrito, cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, que nós também cremos e por isso falamos. As suas palavras revelam constantemente a sua fé e o seu coração. É uma transformação do Espírito Santo. Né? Eu sei que você já passou por isso, alguém dizendo assim, não posso ir para a igreja que eu falo palavrão. Né? A gente tem essa coisa na cultura que o inimigo tenta enganar as pessoas dizendo que eles precisam ficar bem bonitinhos antes de vir para a igreja. E Jesus disse o contrário. Eu vim para aqueles que estão doentes e precisam. Então, se alguém fala, mas eu falo palavrão, mas venha falando muito palavrão. Porque você vai ser cheio do Espírito e o Senhor vai renovar o seu vocabulário. Mas você pode vir falando. Pode vir do jeito que você está. Quando a gente é cheio, a expressão da nossa fé, a gente fala. É isso. O que está cheio, o que está em nós, a gente fala. Isso vale para todos, para os introvertidos, para os extrovertidos. Você deve ter já visto isso. Eu não sou assim desses que gostam de um social, assim, aquele que anima a festa, sabe? Eu sou aquele mais que fica sentado, tal. Eu canso em eventos sociais, não falo muito. Mas se alguém vem falar uma coisa que eu gosto, que está no meu coração, eu falo, né? Vamos fazer aqui, deixa eu ver se eu acerto. Alguém aqui coleciona selos? Eu não vou te chamar nada, só para você ver se existe um colecionador de selos. Temos um colecionador de selos. Você deve ter uma vida solitária, porque ninguém mais coleciona selo, né? Tem dois que colecionam selo, maravilha. Mas imagina, se você está numa festa, quietinho, você não tem muito o que falar. E alguém chega e fala, você viu aquele selo raro? Uxi, como assim? Você coleciona selo? E você começa a falar dos selos, e você tem vários selos. Querido, aquele negócio que você gosta, que está em você, você fala. Você sai falando. As coisas que você acredita, você fala. Em 17, eu tenho 17 anos de casado. Eu sempre dou aquela conferida quando eu vou falar esse número. Né? Em 17 anos de casado, são poucas as vezes que eu estou certo. Né? Geralmente ela está certa. E aí, esses dias, acho que foi pela primeira vez nesse contexto. Foi um dia glorioso. A gente tinha passado meio que em frente a um restaurante que a gente queria conhecer, mas não tinha tempo naquele dia, a gente foi embora. E no outro dia, a gente falou, vamos naquele restaurante? Vamos. E aí eu saio de casa com o carro e eu lembro que o restaurante é para lá. É para lá. Eu sei que é para lá. E eu viro para lá. E a Dea diz, o que você está fazendo? O restaurante é para lá. Aí a minha fé se abala um pouco, porque geralmente é para o lugar que ela fala. Eu fico um pouco abalado, mas eu penso, não, dessa vez eu sei. É para lá. Eu sabia de todo o meu coração que aquele restaurante era para lá. Mas ela não se conformava porque ela nunca viveu esse cenário dela estar errada. Então eu estou indo para cá. E ela fala assim, volta. E eu falei, para lá. E passa a cada esquina. E ela fala, vira nessa daqui. Você tem que voltar. Eu falo, eu sei que é para lá. Oh, xerecantalama. Eu sabia que o restaurante era para lá. E quando vamos chegando às portas do restaurante, ela nem sabe o que fazer. Ela nunca esteve errada.
Querido, quando você sabe, quando você é cheio do Senhor, e Ele te dá uma convicção, você fala, eu sei que é para lá. O Senhor me encheu. Eu vou continuar com o meu carro na direção do restaurante. Aleluia. Então, assim, uma transformação poderosa. A primeira transformação, você começa a falar daquilo que o Senhor está te enchendo. E você ministra vidas. E você fala com autoridade. Mas você também fala com amor. É curioso porque no Senhor existe uma graça que é você falar com autoridade, com amor. Você exorta e você ama. Isso vem do Senhor. Isso é uma transformação. Então essa é a primeira transformação. A segunda manifestação da sua fé, ou da nossa fé, é a transformação do caráter. Vamos ler em Efésios 4, 22 até o 31. É um pouquinho longo, mas fique comigo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar a outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Eu procurei uma definição de caráter, eu encontrei uma bem simples que eu gostei. Caráter é um conjunto de traços ligado à moral do indivíduo. Nesse sentido, suas atitudes são coerentes com a sua índole, sua natureza e seu temperamento. A transformação de caráter é a mudança da sua natureza, da coisa mais íntima. É um tremendo milagre. Nós nos impressionamos muitas vezes com os milagres que são mais aparentes, né? Às vezes uma cura física, alguma coisa que a gente vê. Mas o fato é que cada vez que alguém que cresceu num ambiente de morte, de destruição, um ambiente de violência, um ambiente de opressão, encontra a Cristo e o seu caráter, o seu coração é transformado. Esse é um maravilhoso milagre, eu creio o maior de todos, porque a transformação do caráter é como um aleijado da alma que é curado, é como um ferido da alma que é sarado, é como um espírito que está morto e é ressuscitado. Então, a manifestação do caráter transformado é uma obra da fé. Você talvez não saiba, então eu vou contar. Embora o seu pastor seja bom em expressar as suas falhas, os pastores não são perfeitos. Se você chegou hoje, talvez você ainda pense que os pastores são perfeitos, devo alertá-lo, não são. Falharemos com vocês, né? Às vezes, aquele que ministra aqui na frente, pela evidência, pode parecer que tem esse ar de perfeição, não tem. Estamos no mesmo caminho de transformação do caráter. Existe algo sobre isso. O Senhor pode fazer isso instantaneamente, ou às vezes através de um processo. Às vezes você vai precisar de ajuda de alguém, muita ajuda, mas existe uma obra transformadora no Senhor. Quero contar para vocês uma experiência que para mim foi instantânea. Foi a única que eu tive dessa forma. Mas que seja um testemunho para que você também clame ao Senhor. Porque eu estou falando que os pastores não são perfeitos, os meus pais eram pastores, são pastores. E quando na primeira infância, eles ainda estavam aprendendo a lidar no relacionamento do casal. E nessa primeira infância, eu convivi num ambiente, muitas vezes, de gritaria. Então, os meus pais, eles
começavam a se estressar um com o outro e essa conversa ia subindo de tom e chegava uma hora que um estava gritando com o outro. Sem falar palavrão, né? Pastor grita, mas não fala palavrão, né? Sem palavrão, mas estavam ali gritando um com o outro. Então, esse ambiente é um ambiente em que na minha infância eu estou inserido. Eles, obviamente, foram buscar o Senhor para ser tratados disso. Eu também passei por curas com relação a isso. Mas acontece que chego na minha adolescência e eu tinha aprendido esse modo, esse caráter, essa característica. Então, se eu estou numa discussão e essa discussão começa a fugir um pouco, eu começo a me irritar, daqui a pouco eu já estou gritando, daqui a pouco eu já estou falando, sem palavrão, mas gritando, desrespeitando, e passando do ponto. Um desvio de caráter. E durante a minha adolescência, eu queria e me envolvi com ministérios e eu buscando a Deus, mas aquilo era uma coisa que eu não controlava. Então, um dia eu estava num acampamento, eu tentei saber quando e onde, mas não consegui. A minha esposa me aconselhou a não inventar nada no púlpito, então eu não lembro, tá? Mas eu era jovenzinho, adolescente, né? Para não fechar os gaps da história, né? Deixa aberto, não precisa inventar, né? Mas provavelmente 13 anos, 12 anos, adolescente. E nesse acampamento tem um grupo, eu não lembro o contexto, eu não lembro o que foi, até porque muitos dos nossos desvios de caráter têm gatilhos bobos. Mas eu lembro que uma discussão sai um pouco do tom e eu começo a gritar com uma pessoa em público. Tipo, 10 pessoas, e eu começo a dar de dedo numa pessoa. Você... Sem palavrão. E eu viro as costas e eu saio. E todo mundo assim... O filho do pastor... Né? Porque o filho do pastor daí... Mas as pessoas ficam espantadas. O que aconteceu aqui? E eu viro as costas e eu saio. E na hora que eu viro as costas, eu começo a chorar. E eu falo, Deus, me cura. E eu vou para o meu quarto, naquele acampamento. E eu deito na minha cama, chorando amargamente e clamando, Deus, transforma o meu caráter. Transforma-me. Eu não quero ser essa pessoa. Esse negócio está em mim, eu quero me livrar disso, me tira disso. E eu clamei desesperado. E eu me lembro do Espírito Santo vindo. Aquele ambiente. Eu sei que é o Espírito Santo, porque o quarto de acampamento, né? Fedido, naquele negócio tosco, mal cheiroso. E eu senti aquele aroma, sabe aquela coisa gostosa? O Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo falou, estou te curando agora. Agora. E eu chorei, e eu clamei. O Espírito Santo foi, e fez. E encheu, e remexeu, e curou. E eu me levantei daquela cama. Para nunca mais... E agora não estou inventando, está aqui a moça que está comigo há 17 anos. Para nunca mais levantar a voz para desrespeitar ninguém. Com a glória de Deus, para a glória de Deus. O Senhor transforma o caráter. E eu vou te dar uma dica. Desesperado é bom. Se você está aqui ouvindo e você está desesperado por uma transformação, eu quero dizer que o Senhor está aqui hoje ouvindo o seu clamor. E eu creio que esse mesmo poder, esse mesmo derramar do Espírito está aqui hoje para transformar coisas na sua vida que talvez você está clamando há anos, que você está lutando há muito tempo, e que o seu braço talvez não dá conta, e não vai dar, meu querido. Uma vez conversando com um colega do trabalho, ele falou uma coisa e eu fiquei refletindo, ele falou, Heber, na boa, ninguém muda. Ninguém muda. As pessoas mau caráter são mau caráter e elas são para sempre. E ele falava daquilo com a convicção de quem encontrou tanta gente mau caráter e nunca viu ninguém mudar. E eu pude falar para ele, olha, acho que não é bem assim. O Senhor muda o nosso caráter, o Senhor muda o nosso coração. Em Romanos 8, 13 e 16 diz assim, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
pois vocês não receberam um espírito que os escravize para temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A adoção de filho é a certeza de que essa transformação se dá num ambiente de amor. Então, querido, o Senhor não está aqui para condenar as falhas do seu caráter. Ele está aqui para abraçar você como você é. Eu me lembro do abraço do Espírito Santo naquela cama de acampamento, quando eu estava envergonhado pelo meu mau caráter. Sabe, quando a gente já está na igreja, ou a gente está já lutando, e a gente volta num lugar de uma falha de caráter, isso é uma vergonha tão grande. E sabe, querido, o Espírito Santo, então, ele vem e abraça. Eu quero dizer para você, não tenha medo de clamar a Deus, porque talvez pelo pai natural que você teve, ou por algum conjunto enganoso que alguém plantou em você, você pode pensar que ele está aqui te apontando o dedo. Mas na verdade ele está aqui de braços abertos dizendo, vem porque eu vou curar você. A igreja não é feita de gente perfeita. A igreja é feita de gente que quer e precisa de Deus. Então clama a Ele, se apresenta a Ele. Não é à toa que a Bíblia usa a figura do pai para Deus. Um pai saudável, um pai como Deus sonhou, Ele acolhe. Ele acolhe. E Deus é assim. Sejamos filhos que conhecem, amam e reproduzem o caráter do Pai. Nós começamos falando disso, a gente está sempre voltando nesse lugar. Você precisa conhecer a Deus. E Ele vai andar com você nessa transformação. Mas alguns que estão clamando hoje, você vai experimentar hoje. Anota aí o seu calendário, porque depois você vai testemunhar. Não vai esquecer o dia, que nem eu, que não sei quando é que foi. Você pode anotar, é hoje. Deus vai fazer isso hoje na sua vida. A terceira manifestação da minha fé é a manifestação na direção do próximo. Em Lucas 19, 5 a 9, tem uma história de Zaqueu. Eu gosto muito da história de Zaqueu. Primeiro porque ele é baixinho, e entre nós tem essa ganguezinha, a gente se ajuda, a gente se apoia, né? Os baixinhos, então tem isso. Mas segundo porque essa história é muito rica, nós vamos ver um pouco sobre ela. Zaqueu tinha subido na árvore, né? Então, só para lembrar, Zaqueu ele é o chefe dos publicanos, um supervisor de cobradores de impostos. Então, assim, no contexto da época, assim, gente ruim eram os cobradores de impostos. E aí pensa no chefe de gente ruim, é o chefe dos ruins. Então, ele era o supervisor do grupo que cobrava impostos do povo judeu para o Império Romano que escravizava o povo judeu. Então, pensa que esse cara não era muito bem visto ali na sociedade. Jesus está vindo, ele é baixinho, ele sobe numa árvore, e aí, no capítulo 19, a partir do versículo 5, diz assim: quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente, recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. O povo não achou legal. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse, quando eles já estavam lá, disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Mover-se na direção do próximo é um tema central das Escrituras e do coração de Deus. Queria que você notasse comigo algumas coisas sobre essa história. A primeira delas é que Jesus está caminhando para um propósito. Naquele momento, Jesus já era super conhecido, então ele estava toda hora demandado, indo fazer alguma coisa importante. Quantos acham que Jesus estava indo fazer alguma coisa importante? Sim? Ele estava olhando para uma direção.
A Bíblia diz que Jesus desvia o olhar e ele olha para Zaqueu. Então a primeira coisa, Jesus está dando um exemplo de que existe uma manifestação da nossa fé, que é parar de olhar na direção que a gente determinou ir, para olhar para o próximo. A Bíblia diz que aquele homem foi tão impactado, que o caráter dele foi transformado. Ele reconheceu que extorquia e roubava, e ele disse: eu vou restituir a quem eu roubei. E mais do que isso, imediatamente ele entendeu que deveria também abençoar a outros. Ele diz: metade do que eu tenho, eu vou dar. Jesus parou e olhou para ele. Esse é um exemplo. A Bíblia diz em Mateus que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Trata-se de ver o outro, compadecer-se dele e mover-se na direção dele. Essa é uma manifestação poderosa da nossa fé. Quando a gente teve o primeiro culto da Vila Isabel, um casal que tem um filho que está dentro do espectro autista esteve no culto. E na segunda-feira, a minha esposa mandou uma mensagem para ela. E perguntou assim: querida, estou te mandando essa mensagem. Vou tentar não chorar ao contar essa história. Estou te mandando essa mensagem para perguntar como seu filho se sentiu no culto. O barulho, como é que estava o ambiente. Porque a gente sabe que essas crianças, às vezes, não lidam bem com alguns ambientes. E essa moça respondeu assim para minha esposa: obrigado por perguntar. Eu estou há alguns anos na igreja. Ninguém nunca me perguntou sobre isso. A manifestação da nossa fé é parar e olhar para a necessidade do outro. A nossa cultura, infelizmente, incorporou tudo bem no oi. Então a gente fala: oi, tudo bem? E aí o que o outro fala? Tudo bem. Né? Porque você não está de fato perguntando se aquela pessoa está bem. Você incorporou. E Deus o livre se ela começar a chorar as pitangas. Não é para falar não que está mal, não quebra o clima, fala que está bem. É assim que a gente se comunica aqui na sociedade. Não quero saber se você está bem, é só um oi. Fala tudo bem, como todo mundo. Nós precisamos desincorporar o oi do tudo bem. Nós precisamos olhar para as pessoas e perguntar: está tudo bem? E a sociedade e este mundo caído está muito carente disso. Uma manifestação poderosa da nossa fé é seguir o que Jesus fez, que mesmo em meio a uma tarefa importante, andando rápido na direção de um trabalho que ele tinha, ele para e olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, eu vejo que você está aí, vem, eu vou estar com você. Essa é uma manifestação poderosa da nossa fé. Sabe, querido, a gente tem vivido esses dias no campus e percebido o quanto que isso é importante. Eu quero hoje realmente animar você ao seguinte: enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está colocando no seu coração o nome de algumas pessoas. Como eu sei que é o Espírito Santo? Quem mais ia falar o nome da sua tia Zeni no meio do culto, no seu coração? Estou ali, a tia Zeni. O Espírito Santo está trazendo pessoas no seu coração. Ligue para essas pessoas. Pergunte se elas estão bem. Ouça a resposta. Ministre o coração delas. Essa é a fé em ação. Essa é uma manifestação do coração do Pai. Existem pessoas que estão esperando você estender a mão. Às vezes é muito simples. Eu tenho ouvido repetidas vezes pessoas dizerem para mim: obrigado por perguntar. Querido, obrigado por perguntar. Eu não dei nada para essa pessoa material. Eu não fiz um grande esforço. Eu só perguntei: está tudo bem? Eu só ouvi a resposta. E de repente aquela pessoa precisava de uma oração, ou ela precisava de um apoio, ou ela precisava apenas
falar que ela não está bem. Deus hoje está enchendo o seu coração. O Senhor está enchendo o seu coração pela compreensão dessas verdades do reino. O Senhor vem transformando o seu caráter, o seu falar. E o Senhor também está enchendo o seu coração para entender que o reino é sobre isso, é sobre se mover para o próximo, é sobre olhar para o lado. Nós já estamos terminando. Eu queria falar de uma coisa que aconteceu agora, sábado. Teve 2 células que fizeram um churrasco, e aí eles nos convidaram. Quantos sabem que quem convida o pastor para o churrasco tem uma bênção dobrada? Aleluia. Convidaram a gente, muita gentileza, fomos ao churrasco. E aí eu estou ali no churrasco e vamos lá, né, gente? O que você vai fazer no churrasco? Vai comer carne, vai ficar tranquilo. Alguns vão para conversar, não é muito a minha praia. Mas a gente vai lá, fica curtindo. E aí tinha um futebolzinho, fui jogar futebol. É legal que o pessoal deixa o pastor fazer gol, assim, né? A gente se sente um craque e tal. Então, assim, aquele ambiente descontraído, eu estou lá no meio e chega um casal. E eu estou lá e quando aquele casal chega, o Senhor fala no meu coração, eu tenho uma palavra para eles. Existe um tempo novo chegando na vida deles, assim, para entregar essa palavra para esse casal. Mas eu estou no churrasco, estou jogando bola, fiz 2 gols, não estou pecando, um craque. Você vai estar no seu dia a dia. E aí a gente chamou aquele casal, e a gente começou a falar, e eles se quebrantam e falam, esta semana, o Senhor estava falando ao nosso coração, que esse tempo está chegando, esse tempo que você está falando, a gente estava orando, e o Senhor está falando que esse tempo está chegando. A gente acha que está chegando mesmo, né? Porque, veja só, então a gente pode ministrar essa família. Você vai estar vivendo no seu dia a dia, no meio do churrasco, no seu trabalho, no meio da festa da família. Jesus estava caminhando e ele viu Zaqueu. Fique em pé comigo. Você vai estar vivendo aí a sua rotina. E o Senhor vai te desafiar para ver Zaqueu. Corresponder ao Senhor é o primeiro passo da jornada. Talvez você ouviu algumas das histórias que eu contei, e você pode pensar, não, mas eu não estou onde você está. Eu não sou como você. O Senhor hoje está olhando para você, no lugar aonde você está. E cada um aqui está num lugar diferente. E o Senhor vai te pedir algo. Eu quero te animar a corresponder com isso que Ele vai te pedir. Porque este primeiro passo vai chamar outro passo. E você vai começar a ver o seu caráter transformado. E vai chamar outro passo. E você vai começar a ver a sua vida transformada. E vai chamar outro passo. E a plenitude do Senhor vai te enchendo. E vai chamar outro passo. E você vai começar a ver o teu próximo. E estender a mão. E isso que é uma bênção tão grande na sua vida. Começa a transbordar então para a sua família. Para a sua mãe. Para o seu pai. Para o seu tio. Para os seus vizinhos. Porque este é o reino de Deus. E o seu poder. E a sua graça. E o coração do Pai. Nós começamos aqui hoje falando de que, antes de mais nada, é necessário convidar a Cristo para o seu coração. Porque sem isso, você não vai dar conta. Vai ser só um monte de regra. E não é disso que trata o reino. Então eu queria fazer uma oração hoje e dar a oportunidade para você, comigo, fazer essa oração. Vou pedir que a igreja me ajude também. E se ao final você concorda e crê e essa oração é para você, você vai dizer amém, como concordância. Vamos orar. E a igreja repete comigo. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, para perdoar os meus pecados. Obrigado porque hoje eu aprendi que você é um pai que me ama.
eu quero pedir, vem e encha a minha vida. Faz de mim uma nova pessoa. Muda o meu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui nesse salão, você fez essa oração pela primeira vez. Ou talvez não a primeira vez, mas você estava afastado dos caminhos do Senhor. E hoje você quer retornar. Ou você quer fazer essa decisão pela primeira vez hoje. Queria que você levantasse a sua mão. Você diz, eu fiz essa oração hoje de todo o coração e eu quero dar o primeiro passo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus para começar a ver essas coisas acontecerem. Deixa eu ver a sua mão, se você está aí. Lá em cima no mezanino também. Eu vejo a sua mão. Mais alguém? Você pode estar voltando aos caminhos do Senhor. Hoje o Senhor está falando com você. Você sabe que é o Senhor falando com você. Tem alguém lá no mezanino também. Eu quero pedir, vem rapidinho aqui. Eu quero orar com você. Vem aqui à frente, por favor. Você do mezanino pode descer rapidinho. A gente vai esperar você. Enquanto essas pessoas estão vindo, você também pode vir. Se você, talvez você não levantou a mão, mas você quer vir, venha. Sabe, queridos, vocês tomaram uma decisão hoje e a Bíblia diz que o Senhor coloca o solitário em família. Nós somos a comunidade cristã de Curitiba. Nós somos uma família e os seus irmãos querem te receber. Olhe para lá, por favor. A gente quer dar mais um presentinho, orar com vocês. Amém. Querido, existe uma porção ainda para você nessa noite. Então, abre o seu coração. Abre o seu coração. É importante que você tome decisões hoje. Queria pedir que você possa fechar os seus olhos para você se concentrar, você não ficar distraído com o seu redor. É importante que você tome decisões hoje. É importante que você corresponda ao Espírito que está enchendo o seu coração hoje. O Espírito que está falando com você hoje. O Espírito que te disse para mudar alguma coisa, para tomar uma decisão. O Espírito que te lembrou de alguém. Fale com o Senhor. Diga para Ele que você está correspondendo. Alguns de vocês,
você está desesperado com uma falha de caráter, com algo que você não vence, fale para o Senhor isso nessa noite. O Senhor está aqui transformando o seu caráter. O Senhor está aqui te abraçando. O Senhor está aqui te enchendo. Você vai se lembrar desse dia como o dia em que o Senhor me transformou. Você vai lembrar desse dia como o dia em que o Senhor deu uma guinada na minha vida, no meu caráter, nas minhas escolhas, no meu caminho. Se você está aqui nessa noite e você quer deixar algo nesse altar, o símbolo do altar é o símbolo de um lugar para você apresentar coisas a Deus. Se você quer apresentar a Deus isso, e se você quer também que alguém venha te ajudar nisso, orar com você, eu quero pedir que você venha à frente. O altar hoje está aberto para que você derrame no altar esse clamor. Existe um clamor no seu coração e você diz: eu não quero sair deste lugar com isso. O Espírito Santo está aqui, esse milagre vai acontecer hoje. Venha, o Senhor está ouvindo o seu clamor. O Senhor está ouvindo o seu clamor. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele está acolhendo o seu coração. Oh, Senhor, faz esse milagre hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Transforma, Senhor. Ouve o clamor destes meus irmãos. Ouve o clamor do teu povo, Senhor Deus, que está pedindo por uma transformação. Ouve o clamor do teu povo que está pedindo por uma guinada. Ouve o clamor do teu povo que está pedindo por uma mudança de vida.